Começou, hein? Deixa eu botar aqui caneta preta. Antes de falar da dimensionalização, vou falar o... Em português não tem muita tradução, eu traduzi nesse caso aqui como escalonamento, eu vou deixar scaling, que é em inglês. Porque em português, escalonamento é um conceito que a gente vai estudar aqui também. Quando você tem vamos dizer que você tem um túnel de vento, aí tem um carrinho lá, pequenininho, no seu túnel de vento, e aí você quer, a partir desse conhecimento do carrinho pequenininho, você quer conhecer o conhecimento do carro grande, né? Aqui é seu modelo, que a gente chama. E aqui é o protótipo. Isso aqui é um exemplo de mecânica dos fluidos, né? O engenheiro de processo normalmente não está com esse problema, mas é uma maneira fácil de dizer. Isso aqui a gente chama de scale-up. Isso aqui de scale-down. Todos os dois têm muita técnica. Na engenharia de processos, né, a gente faz muito o esquema de um desenvolvimento de um processo. Eu cresci na engenharia trabalhando com processo de reação, né? Primeiro você faz uma reação no laboratório, a da ordem de 1 litro, 0,1 litro, 0,1 a 1 litro, né? O reator. Aí suponha que esse processo aqui que eu estou trabalhando, eu vi que é maravilhoso, uma conversão, pode ser um processo químico ou biológico. Tem um catalisador aqui heterogêneo, uma célula, né? E aqui fase aquosa. Aí eu quero fazer um processo industrial dessa reação que eu estudei. Eu não parto daqui para um reator industrial de 20 metros cúbicos. – 20 mil litros. Não é assim que acontece na engenharia de processo, né? Eu normalmente tenho 2 scale aqui. Aqui eu tenho um de 100 litros. 100 litros quem sabe 500 litros, né? 100 a 500 litros. Até chegar a 1000 litros, né? Então isso aqui é um processo de scale-up. E o processo, ao contrário, também, né? Muito comum no Brasil. A gente comprou muita tecnologia de indústria química. O que é a tecnologia? Você compra o projeto da planta, né? Compra o projeto de, sei lá, desidrogenação do benzeno, do ciclo hexano. Aí o cara já te dá o reator, não sei o quê, as dimensões e a mecânica. Só que aí você quer mudar o catalisador, né? Aí você não vai fazer isso no reator industrial sem testar antes, né? Aí você chega, faz um scale down no seu processo, aí você tenta um reator de 100 litros que represente o processo, ou melhor ainda, o reator de 1 litro, né? Para poder ter uma representação em escala menor do seu processo, para você poder fazer testes, né? Fazer teste em um reator pequenininho é muito mais fácil de fazer teste em um reator industrial. O reator industrial, além de todos os riscos envolvidos, né? De você danificar o reator, causar acidente por estar mudando muito a condição, o custo é muito alto, né? Você vai mudar uma condição aqui, suponha que não deu como você imaginava a quantidade de reagente que você perde, né? A gente está falando aqui de vazão de metro cúbico por hora. E esse teste aqui que a gente faz aqui no laboratório, o custo dele, a ordem dele é $1.000. O custo, né? Porque um reatorzinho desse, ele custa $10.000. Ao redor de $10.000, né? Tem os custos analíticos, os equipamentos analíticos, né? Um equipamento analítico custa $50.000, ao redor de $50.000.
$1.000. Obviamente que essas coisas vai ser analisado e tal, 10 anos, blá, blá, blá. Então, cada teste de um reator de bancada, um conjunto de testes, né? Ao redor de $1.000. Aqui, num reator de 100 litros, a gente já está falando de $10.000. Você fazer, sei lá, uma semana de testes. E aqui a gente já está falando da ordem de milhões de dólares, né? Uma planta química, ela é da ordem de milhões de dólares, né? Uma refinaria, obviamente, uma refinaria não é uma simples planta, né? Uma refinaria tem, sei lá, umas 30 plantas interligadas, né? É uma coisa muito complexa, é uma refinaria, a gente já está falando de $1 bilhão. E também as vazões na refinaria são gigantes, né? Isso aqui é uma planta química pequena, né? Essas plantas aí que a gente vê pela janela do carro, de 1 a $50 milhões. Uma planta de polietileno, uma coisa assim. A planta da Nitriflex, de 1 a $50 milhões. Então, por que a gente precisa desse scale-up, scale-down? Porque a gente quer fazer nossos testes aqui, né, em escala pequena. E aí a gente tem que entender o que acontece quando passa de uma escala pequena para uma escala grande. Beleza? Aí todo mundo acompanhando? Beleza, professor. Então, esse scaling é muito famoso na engenharia americana, né? E alemã, a gente não dá tanto valor, deveria. Não é escalonamento, o scaling, né? Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma função f de x, a gente pode dizer, aí eu vou apresentar um sinal, um sinal diferente para vocês, que f, ele acompanha x, ou f escalona com x, ou f escala com x. O que quer dizer isso? X aumenta, f aumenta, x diminui, f diminui, né? Eu botei um decréscimo aqui, mas não tem esse... Seria algo... Não tem esse diminui, não. Seria algo assim, né? F escalona com x. Isso aí é muito, muito importante, né? Por exemplo, se você tem uma condição que você conhece, você tem aqui um F0 e um X0 conhecido. Aí, por exemplo, você quer saber uma condição X, isso é quase uma série de Taylor, né? Você pode dizer que a condição F associada a esse X, esse novo X, ela é proporcional, F0 é proporcional a X0, logo a condição F vai ser proporcional a X. Que também equivale a uma série de Taylor. Série de Taylor é muito importante, lembrando, seria F igual F de X0 menos d-ROM de F, d-ROM de X, X menos X0. Então, ΔF seria igual a constante proporcionalidade, que é esse cara aqui. Isso é calculado em x igual a x0, que multiplica ΔX. Né? Veja, essa condição de escalonamento, ela cria, devia ter deixado, né? F igual a x, igual não, proporcional ou escalona com x, ela cria outras condições de escalonamento que são igualmente importantes. Que d-ROM de F, d-ROM de X, por exemplo, escalona. Aí eu vou dizer que a gente conhece F0 e X0, só para...
x0 e f0 escalona com o próprio f sobre x, que escalona com f0 e x0 conhecido. Se a gente pegar aqui d2f dx2, é d-ROM de f, d-ROM de x, em x mais delta x, né? Menos d-ROM de f, d-ROM de x em x dividido por delta x. Veja, d-ROM de f, d-ROM de x, a gente sabe que escalona com f0, x0. E o x, ele escalona, aí, no caso, com o delta x com o próprio x. Veja que não é igual, ele escalona, né? Ele teria a mesma forma, seria proporcional. Também integral f de x dx, ela escalona com f vezes f0, x0, que escalona com f x. Né? Se eu quisesse uma estimativa da integral de f dx, eu podia chutar, né? É como se admitisse que a função ela é constante num determinado intervalo, como fx dx. Obviamente, essa técnica é uma técnica que serve para a gente fazer estimativas cruas e obter importâncias relativas. Aí eu estava pensando, eu nunca fiz essa análise, vou fazer agora, sobre nossa equação de Navier-Stokes para o escoamento no tubo. A equação diferencial dela, deixa eu ver se eu olho aqui, deixa eu colar. Vamos tentar aqui fazer uma... Não, isso aqui já é a solução. Isso aqui. Vamos ver o que vai sair aqui dessa equação. Veja, mi escalona com mi mesmo, né? VZDR sobre R. Vamos ver o que sai daqui de D. Igual a dp de Z. Vamos ver aqui, ó. Tentar assim, eu nunca fiz. Mi escalona com mi, R escalona com o raio do tubo. Temos um DDR, então é 1 sobre R, vezes esse R aqui, que escalona com R, vezes VZ, né? A função dividida por R é igual a dP, que escalona com P, dz, que escalona com o comprimento do tubo. Então, se a gente... Opa, só que não existe igual aqui, né? É o vício do igual, aqui é uma escalona. Então, VZ, ele é igual
aqui já é igual, né? Porque eu estou resolvendo essa equação, mas posso botar escalona também. Melhor botar escalona para não confundir as bolas. VZ escalona com P sobre L, vezes R ao quadrado sobre μ. Se a gente pegar a solução, não é ruim, né? Concordam que não é ruim? Na verdade, a gente deveria comparar com a velocidade média. Deixa eu ver quanto é a velocidade média. Não sei se eu calculei. Calculei em função da velocidade máxima. Mas deixa eu ver se eu acho o VZ média aqui. VZ. Pegar a velocidade máxima. Não sei porque está vindo gigante, né? Isso aqui é a velocidade máxima, não sei porque não vê o M também. É a máxima? Agora fiquei em dúvida. Deixa eu olhar de novo. Devia ter. Vamos pegar isso aqui, né? E a gente trabalha nele. Então, veja. Só que eu queria a velocidade média. VZ igual a VZ máxima, beleza, a gente já tem VZ máximo. A velocidade média é a metade da VZ máxima, então não tem problema. Velocidade média igual a metade de VZ máxima. Então, a velocidade média calculada, verdadeira, é igual a 1/2 de dPdL, a gente viu que isso aqui é constante, né? Botar ΔP sobre L. dPdZ é constante no cubo. É excelente. Nem eu sabia que era tão bom. Se a gente comparar esses dois resultados aqui, a análise de escala dá um resultado excelente, concorda? Verdade, professor. Né? Eu nunca tinha feito esse exemplo, não. Vou usar agora ele direto. É tão bom que me veio a cabeça de manhã de usar ele. Então, análise de escala para estimativa, né? Ela é excelente. E muitas vezes a gente precisa de uma estimativa para começar um problema, né? Para começar a resolver um problema, ou a gente precisa resolver um problema muito rápido, em uma condição de estresse na operação de um processo e tal. Então a gente pode usar a análise de escala. O que está dizendo aqui a análise de escala? Que a velocidade ela é proporcional à pressão. Obviamente, quando fala que é proporcional à pressão, a gente está interessado, a gente já viu, quando a gente faz o balanço de pressão, a gente quer saber a pressão em um lado menos o outro, né? Porque se a pressão for igual, não tem escoamento. Então, a diferencial de pressão
dividido pelo comprimento do tubo vezes o raio ao quadrado sobre μ, que é exatamente isso aqui. A gente errou, obviamente, aí em 50%, mas a gente não resolveu uma equação diferencial. Não fez nada, né? Enquanto o outro a gente levou 30 minutos para resolver a equação diferencial, até chegar a resolver, pegar a equação de Navier-Stokes, simplificar a equação de Navier-Stokes, resolver a equação diferencial de segunda ordem, tirar a média, a gente levou mais de meia hora aí para fazer isso. Então, beleza. Então, a gente aprendeu aí, a gente vai fazer outros exemplos, né? Mas esse aí é um exemplo bom. E a gente vai ver agora um outro exemplo interessante nessa aula aqui de Navier-Stokes transiente. Eu tinha essa equação aqui. Aí apareceu uma variável, que é essa variável aqui, que é uma técnica que a gente chama de similaridade de equação diferencial. A maneira de obter essa variável aqui é muito engenhosa. Essa é uma variável que leva em consideração a posição e o tempo. Mas veja como é que ela pode ser obtida, pelo menos a estimativa dela, né? Essa equação que a gente quer resolver, essa equação diferencial é uma equação diferencial parcial transiente de coeficiente constante. Então, a gente manda a brasa aqui, faz uma análise de escala dela. Aí, Vx dividido por um tempo, ela é igual a esse coeficiente vezes Vx elevado ao quadrado dividido por um comprimento ao quadrado. Então, até a gente não usa y, a gente usa aqui, como aqui a gente usou o comprimento do tubo, para não confundir, a gente usa um comprimento que represente o problema. Aí a gente não tem muito, né? Aí seria uma escala de fusão, a gente chama aqui delta, mas é um comprimento representativo. Seria, por exemplo, aqui tem a placa, aqui tem o fluido. Aí quando essa placa se move, tem curvas assim, né? Aqui seria essa distância aqui da velocidade da placa até onde está fazendo a velocidade do fluido cai a zero. Seria esse comprimento representativo aí para esse problema. Veja, esse comprimento representativo, ele é exatamente igual à variável que a gente usou. Como é que eu resolvo aqui? Vx sai com Vx, é isso. É T vezes I. Esse delta 1 sobre... Lá, como a gente já sabia, né, maceteado esses problemas, a gente usou essa nova variável como 1 sobre 4t sobre vezes I. Por que a gente botou 4 aí? Porque depois vai cortar, né? Mas o escalonamento que aparece naturalmente desse problema é esse aqui. O que quer dizer isso aqui, né? Esse escalonamento. Aí a placa se moveu, aí eu tenho em um momento aqui eu posso pegar um ponto no fluido que tem esse vetor velocidade. Quer dizer que essa distância aqui no fluido, né, que vai movendo, aí vai movendo mais, né, ela vai crescendo. Essa distância no fluido, ela cresce com a raiz do tempo vezes a difusividade de momento. Poderia crescer linearmente com o tempo, né? Mas não é exatamente o que acontece. É isso. Então... Professor. Oi? Eu não entendi como é que... Eu ia perguntar sobre isso, mas você apagou. Opa, manda brasa aí. Como é que, tipo...
Eu não sei qual é o nome dessa, eu não sei qual é o nome desse caractere aí do diferente. É Ni. Ni, ok. Tipo assim, você passou o delta para a esquerda subindo e o T não deveria multiplicar o Ni na parte de cima, no numerador? Eu acho que eu fiz aqui errado. Fez T ao quadrado, delta ao quadrado, é igual a Ni sobre T, né? Não é isso? Tá errado. É vezes, não? Ou vezes Ni-T, né? Isso é completamente errado. Então, esse é escalonamento. E por que é 1 sobre Ni-T, que é a variável natural? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu acho que eu sei. Isso é um pouco de uma jogada, né? Aí, essa análise de escalonamento, eu realmente cometi um erro. Na verdade, é assim, né? Então, Ni ao quadrado escalona com delta ao quadrado escalona com Ni-T. Tá certo isso aí agora, não tá? Então, delta Creio que sim. escalona com raiz de Ni-T, concorda? Concorda? Sim. Então, eu posso dizer que delta sobre raiz de Ni-T escalona com 1. É relativamente constante. Certo? Concorda ou não? Sim. Então, se eu olhar meu problema, isso aqui é um T0, na verdade, né? Porque é um tempo característico. Se eu pegar meu problema original, é uma equação diferencial parcial que depende de T e depende de Y. Mas essas duas variáveis, aparentemente, elas andam juntas. Então, eu posso tentar uma nova variável, nem sempre funciona essa técnica, uma nova variável, eta igual a y, raiz de T0, que talvez eu vou conseguir transformar a minha equação diferencial parcial em uma equação diferencial ordinária. Agora tá certo. Beleza? Sim ou não? Beleza. Beleza? Deixa eu só botar vocês aqui no outro monitor para poder ver. Se tiver alguma pergunta. Dá uma olhadinha aí de novo. Agora tá certo. Obrigado, Robert. Todo mundo concorda com isso aí? Concorda, Igor? Sim, professor. Concorda mesmo, Lucas? Sim, professor. Concordo. Então, os dois Lucas aí. Grande Matheus. Faz sentido, faz sentido. Eu achando meio complicado, mas faz sentido. Né? Eu também, quando aprendi isso aí, eu achei surpreendente. Agradeço ao Robert aí por ter me alertado, que às vezes a gente deduz as coisas e erra. E aí complica realmente. Beleza. Felipe. Obrigado, Felipe. Desculpa, cadê Felipe? É porque Felipe não está aparecendo. Foi Felipe qual? Foi, professor. Obrigado, Felipe. Nada. Muito bom. Então, isso aí é um método, obviamente, que auxilia nas estimativas, na solução. Isso aqui chama esse tipo de tentativa de solução
você procurar na internet, chama solução por similaridade. A técnica é muito poderosa, muito usada no transporte de... Lembra que eu falei que calor, massa e momento é a mesma coisa? Em transporte de massa, vocês vão ver uma variável. Aqui é a difusividade mássica. Em transporte de calor, vocês vão ver outra variável. E aqui, na verdade, a alfa, né? Condutividade térmica sobre ρ. Aqui a condutividade de momento, ou difusividade de momento. Aqui a difusividade mássica e aqui a difusividade térmica. Todas oriundas da mesma técnica, né? Quando eu aprendi essa mudança, não sabia de onde é que vinha, né? Acho que o professor não se preocupou em... talvez eu não me lembre também, não sei. Vamos lá, então. Eu vou botar aqui, a gente estudar a equação de massa e depois a gente dá um intervalinho. Então, vamos lá. A dimensionalização de equação. Aí, mais uma coisa. Isso aqui não dá somente a dimensionalização. Se você pegar o gráfico, como eu falei, né? Opa, botar aqui a placa, está movendo. E aí você pega as curvas, né? Aí aqui para tempo diferente, um tempo, 2, T3, a profundidade no qual essa placa está influenciando esse fluido aqui é esse comprimento delta, que chama para calor, massa e momento. Profundidade para penetração. Isso aqui é uma maneira mais simples da gente entender, porque esse de momento é meio chato, né? Suponha que eu tenho uma piscina, obviamente o Y muda de lugar. Aí eu tenho uma piscina infinita. Infinita aqui, vamos supor, nessa direção. Aí eu instantaneamente coloco uma placa quente aqui. Aí o que vai acontecer? Se a placa está quente, vai conduzir calor. Então, em um determinado tempo, a temperatura aqui vai ser perturbada, em outro tempo vai ser aqui, outro tempo vai ser aqui, outro tempo vai ser aqui. Né? Quanto mais o tempo passa, mais profundamente a temperatura é perturbada. E essa distância que a temperatura é perturbada, ela é proporcional à difusividade térmica, né? Que a condutividade térmica vezes dividido pela densidade, vezes o tempo do experimento. Beleza? Beleza, professor. Deu para entender isso aí? Acho que sim. Esse negócio de profundidade de penetração é muito usado, assim, esse conceito, né? É quanto o fluido, o ponto no qual o fluido começa a sentir diferença por causa da pressão, da perturbação de velocidade, temperatura ou concentração. Eu podia ter colocado uma placa aqui de caramelo, né? Aí o caramelo vai começar a dissolver. Aí, em um determinado tempo, você vai sentir o gosto do caramelo aqui, aí depois, outro tempo, vai sentir o gosto do caramelo aqui, outro tempo, o gosto do caramelo aqui, outro tempo, o gosto do caramelo aqui. E essa profundidade que você consegue sentir, ou distância que você consegue sentir o gosto do caramelo, ela é proporcional à difusividade do caramelo, a raiz da difusividade do caramelo vezes o tempo. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá, então, a nossa primeira dimensionalização de equação.
Tem várias maneiras de fazer isso, né? A que eu acho mais fácil, vamos pegar aqui, seja um fluido incompressível. Aí o balanço de massa, a equação da continuidade, né? A variação da densidade com o tempo é o div de Rho V. Se o fluido é incompressível, eu não preciso repetir isso a vocês, quer dizer que o div de V é igual a zero. O div de V é igual a zero em coordenadas cartesianas significa que esse termo aqui aí uma maneira da gente dizer, resolver de fazer isso aí é o seguinte, a gente dizer que a velocidade de qualquer componente é igual a velocidade de referência, ou melhor, que existe uma velocidade adimensional, V asterisco, que ela é igual a velocidade dividido por uma velocidade de referência. Então, Vx é igual a... ou Vx asterisco é igual a Vx dividido por V0, Vy asterisco é igual a Vy dividido por V0, vou botar assim, que é um vetor, né? Vy dividido por V0, e Vz asterisco é igual a Vz dividido por V0. E que existe um comprimento equivalente também, uma posição equivalente. Seria o vetor posição, ele é igual... o vetor posição adimensional, que varia entre 0 e 1, é igual a um vetor posição, ao vetor posição dividido por um comprimento. Aí a mesma coisa, né? X é igual a x adimensional é igual a posição x adimensional sobre L. Observe que aqui eu botei para o vetor posição, agora é um componente, né? Como se não foi a melhor notação, mas a gente usa às vezes. Z adimensional é igual a Z sobre L0. E Y adimensional, L, né? Ou L0 pode ser L0. Problema nenhum. Beleza. Então, veja. Se eu pego o termo aqui, por exemplo, derrom de Vx, derrom de x, Vx eu posso escrever Vx como V0 vezes Vx asteriscos. Que é o Vx adimensional. Que é essa operação aqui. Concorda? Uhum. E eu posso escrever meu x como um x adimensional, como um comprimento de referência, vezes um x adimensional. Como aqui os dois são constantes, eu posso tirar da derivada. Então, isso aqui fica V0 sobre L, 0, vezes derrom de Vx asterisco, derrom de x asterisco. Então, para as outras coordenadas é similar. Então, eu fico ali com V0, L0 na equação da continuidade, a derrom de Vx asterisco, derrom de x asterisco, mais V0
sobre L0, derrom de VY adimensional dividido por Y adimensional, mais derrom de VZ adimensional, derrom de Z adimensional, aí eu esqueci de botar V0 sobre L0 igual a 0. Então, isso aqui eu posso reescrever, né? Cortar todos isso aqui eu posso cortar. Então, eu fico só com os componentes adimensionais. Eu posso reescrever na forma adimensional, voltar para a forma vetorial. Aí a gente escreve que o divergente aí é uma derivada em relação a uma variável adimensional da velocidade adimensional é igual a zero. Essa é a equação da continuidade para fluido incompressível na forma adimensional. Intervalinho aí para galera. Beleza? Beleza, professor.